O Conexão Terceiro Milênio de hoje é mais que especial, internacional. Nós estamos em Roma, no Colégio Pio Brasileiro, e o nosso entrevistado é o padre brasileiro da nossa Arquidiocese de Maringá, Padre Francisco Gessivan Garcia. Padre, como é que vai o senhor? Tudo bem? Bem, bem, graças a Deus. Uma alegria grande poder receber vocês aqui. Alegria nossa, nós estamos muito felizes de estar com o senhor aqui em Roma. Vamos conhecer um pouquinho de como é que é a rotina desse padre que saiu temporariamente da Arquidiocese de Maringá para vir para Roma estudar. Continua sendo da Arquidiocese, mas está em Roma agora, né? Para estudar e depois voltar e ter nova missão lá em Maringá, né, padre? Qual que é o objetivo dessa estadia temporária aqui em Roma? Então, antes de ontem, dia 28, se completaram 2 meses que eu cheguei aqui em Roma, né? Na verdade, para mim também foi uma surpresa quando foi me permitido sair esse tempo da diocese para estudar, com esse objetivo, né? De me preparar mais, de me aprofundar mais, de estar um pouco mais tranquilo, teoricamente, né? Naquilo que eu faço, intelectualmente também, no trabalho que eu faço lá na Diocese de Maringá. E talvez esse tenha sido o maior objetivo, me preparar, me dar um pouco mais de substância naquilo que eu já sei, mas que de uma forma um pouco superficial, né? Então, aqui vai me dar com certeza uma outra visão, uma outra abertura, uma outra profundeza para poder fazer melhor com aqueles que necessitam desse trabalho que eu realizo na Diocese. O padre Gessivan está fazendo mestrado aqui em Roma. É, o estudo aqui de 2 anos, né, tem a validade de um mestrado. Aqui em Roma a gente faz e lá no Brasil tem esse mesmo valor. E qual que é a especialização? Então, depois de imaginar que eu fosse fazer algo na área de pastoral, porque era isso que eu havia pedido inicialmente, né, que tivesse um pouco mais livre para me aprofundar na área pastoral, que é isso que eu sempre gostei e eu imagino que tenha uma certa facilidade de fazer isso. O bispo então me pediu para que viesse fazer na área de espiritualidade, porque eu já trabalhava no seminário lá em Maringá e precisa também, porque daí um padre que tem esse estudo trabalhando no seminário pode ajudar melhor os meninos a fazer um discernimento melhor, a saber até onde Deus tá tocando, qual é a participação de Deus na vida deles. Padre, para quem não conhece o senhor, conta para nós, para quem está em casa, um pouquinho da história do padre Gessivan, o início da vida sacerdotal, a decisão pela vocação sacerdotal. Então, eu estudei filosofia, desde a filosofia eu estudei em Maringá, né? Fiz filosofia em Maringá, 3 anos. Depois teologia fiz em Cascavel. A minha turma, se não me falha a memória, nós éramos 11 quando entramos no seminário. Nos ordenamos em 6. Infelizmente, assim, falo infelizmente porque era uma pessoa querida demais, amiga demais, um irmão, que foi o Levi, já partiu, já faleceu. E depois da minha ordenação eu fui para Marialva como diácono. Passei 1 ano entre o diaconato e o início do sacerdócio e eu fiquei em Marialva. Depois Dom Murilo me pediu para ir para Paissandu, numa paróquia que estava começando, Jesus Bom Pastor. Lá fiquei 2 anos. Depois de 2 anos surgiu uma oportunidade de ir fazer uma experiência num projeto de igrejas irmãs que nós temos com Guajará-Mirim, em Rondônia. Então, como desde o seminário eu sempre mantive assim uma certa queda, uma certa vocação pela igreja missionária, não, mas essa igreja missionária que sai da tua terra e vai.
E eu, de fato, eu sempre pensava isso, né? Deixa tudo para trás e vai. Deixa tudo para trás e vai. Tanto que como seminarista eu fiz várias vezes, eu saía durante as minhas férias, eu fui algumas vezes para o Acre e ficar lá com os índios, porque isso me dava humanamente uma certa segurança, uma certa riqueza. Me quebrava de alguma forma e eu me sentia bem. Então, tendo essa oportunidade, eu fui. Fiz um pedido, inicialmente não foi aceito porque eu estava começando o ministério, era novo também. Mas aí, como não surgiu outro padre, e um pouco mais experiente do que eu, então o bispo me concedeu a graça de ir para Rondônia, Guajará-Mirim. E lá fui eu para Guajará-Mirim, passei 3 anos, daí essa história já é bastante conhecida na diocese, porque eu fazia sempre questão de contar o que estava acontecendo lá. O que eu estava passando, minhas dificuldades, minhas alegrias, então foi praticamente um blog feito à base do telefone, que eu sempre ligava para a Rádio Colmeia, e a Rádio Colmeia sempre divulgou muito essa questão da minha estadia lá em Rondônia. Então, o senhor é muito comunicativo, né? Não me acho tão... É sim. Eu não me acho, mas assim, eu gosto de contar aquilo que eu sinto. Eu gosto de dizer o que eu penso das coisas. Eu gosto de falar onde é que eu estou, o que está acontecendo, o que é que eu penso a respeito de tudo. Tanto que aqui, lá vou eu abrir um parênteses, né? Eu criei um Orkut, essas páginas assim bem personalizadas, né, na internet, que me dá a possibilidade de colocar lá algumas coisas do que acontece comigo aqui na Itália. Então eu coloquei desde que eu saí de São Paulo, saindo lá de São Paulo, porque uma família me acolheu muito bem lá em São Paulo antes de vir para cá, passei 2 dias lá e vim, então eu registrei tudo. E daí onde eu vou, seja um passeio, seja uma celebração, seja um evento, seja alguma coisa que vai acontecer por aqui, eu tenho uma necessidade de registrar, mas não assim pensando em publicar alguma coisa, mas para dizer às pessoas o que é que está acontecendo. Talvez seja essa característica missionária, né? De ir ao povo, né, padre? Então eu sempre penso, se eu não consigo chegar às pessoas, se eu não vou conseguir abraçar alguém em 2 anos, pelo menos colocando naquele Orkut o que eu estou fazendo, algumas fotos, então é mais fácil do pessoal entender o que está acontecendo, né? Então lá eu pus, onde eu fui aqui na Itália, eu pus, exceto uma última viagem que eu fiz aqui com um amigo que eu já fiz aqui em Roma, então ele me levou para Calábria, para conhecer aquela região que eu tinha muita vontade, é uma região culturalmente muito rica e assim a culinária também tem algumas coisas muito parecidas com aquilo que eu penso que seja a comida perfeita. Então eu fui lá, então isso não teve como registrar, porque lá ia para um canto, ia para outro, não me veio assim na mente que eu deveria registrar. E daí pus tudo, inclusive tem lá nesse Orkut que está com o meu nome, Padre Francisco Gessivan, né? Aqueles que querem, inclusive, entra lá para dar uma olhada, tá livre lá para ver. Tem algumas coisas dos lugares santos onde eu fui, algumas coisas de uma procissão de Nossa Senhora Aparecida que aconteceu aqui em Roma, dia 11 de outubro também. Tem umas coisas legais lá. Assim, para deixar o pessoal sabendo o que está acontecendo, né? Mas aí, voltando ao nosso assunto... Roma, estudo em Roma, o senhor está aqui, vai voltar para o seminário de Maringá para fazer o que lá? Então, aí a proposta de Dom Anuar era de fato que eu viesse aqui, fizesse esse estudo, né? Aprendesse um pouco mais, quisesse um pouco mais se aprofundar, me aprofundar nesse mundo da vida espiritual dos seminários, dos seminaristas, dos padres, para voltando para Maringá, voltando para lá, então reassumir esse mesmo trabalho. De formador do seminário. De formador do seminário.